paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E tenho imensa alegria de vos cumprimentar com esta gloriosa paz, é teu irmão em Cristo, irmão Fabiano Júnior. Ouvintes queridos, ouvintes amados, e hoje aqui vamos falar um pouquinho, porque é de suma importância a gente aprender cada vez mais da palavra de Deus, não é verdade? Vamos falar um pouquinho aqui hoje a questão do Natal. A questão do Natal, a origem da celebração do Natal, questões de árvores de Natal, enfim, até o principal e o mais assustador de tudo. Cantadas de natais, festividades teatrais sendo realizadas dentro da igreja. Quando a gente menciona a palavra igreja, nós mencionamos de modo geral, realmente, independentes de placas, independentes de ministério, enfim. Nós estamos vendo que os dias que estamos vivendo, Satanás tem agido de maneira poderosa realmente no meio do povo crente, para poder fazer de tudo para enganar tanto os jovens, tanto os irmãos mais velhos, tanto como a faixa de meia-idade. Enfim, Satanás tem tentado de todos os jeitos, não é verdade, enganar a população evangélica, fazendo o povo pecar, fazendo o povo se desviar dos caminhos do Senhor. E nós vejamos, meus queridos, que no dia 25 de dezembro foi empunhado por Roma, na verdade, né? Porque isso não existe na Bíblia. Isso de maneira alguma está na Bíblia, nenhum trecho da Bíblia relata o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, qual é comemorado o Natal. E nós vejamos que todo dia 25 de dezembro, em todos os países do globo terrestre, do planeta Terra, é comemorado o Natal, onde faz a comemoração, as pessoas dão presente, fazem troca de presente, aquelas comemorações, e eles já se aproveitam para poder fazer a virada de ano ali logo em seguida no dia 1º, mudando para um próximo ano, não é verdade? E nós vemos, meus queridos irmãos, que na realidade Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Esta data foi colocada, empunhada, designada por Roma, o qual naquele período, naquela época do século IV, eles comandavam realmente, até onde os olhos deles alcançavam, eles comandavam, né? Então, a questão do Natal, no dia 25 de dezembro, de maneira alguma, essa tese, de maneira alguma, esse nome, esse período está na Bíblia. Se por acaso existir alguma Bíblia que está ali, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, essa Bíblia ela foi adulterada, essa Bíblia foi modificada. E a própria palavra fala aí daqueles que mudar, né, que tirar algum tipo de mudar a Bíblia, aí daqueles, porque o Senhor Deus promete trazer juízo. Então, se por acaso existir alguma Bíblia que está aí, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, essa Bíblia ela é supostamente mentirosa, adulterada, ok? Porque nós vejamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mais ou menos, pelos estudiosos do calendário ali do povo judeu ali de Israel, Jesus nasceu mais ou menos entre setembro a outubro. O Senhor Jesus mais ou menos nasceu esse período de setembro a outubro. O que nós vejamos, né? Que o Natal, meus irmãos, o povo romano, o povo ali daquela época, a Igreja Católica, eles queriam fazer, né, uma festa que centralizava a visão palpável, que é a questão de idolatria, né? Fazendo o verdadeiro povo de Deus, se esquecer do lado espiritual. Que para Jesus, meus irmãos, o mais importante de tudo é o reino de Deus. Não é comida, não é bebida, não é esses negoceiros de festa, ficar trocando presente, panetone, champanhe, vinho, enfim, mas sim a questão do reino de Deus. O compromisso de Cristo não é com esse reino terreno de festividade, mas sim as questões do reino espiritual, né? Porque o Natal se tornou, na realidade, o Natal se tornou um culto comercial que visa somente render dinheiro. É só observar, tirar dos pobres, engordar os ricos, não é verdade? O que acontece? As pessoas, elas bem dizer, elas começam o ano já endividado
Porque gastando ali, chegou fim de ano, 25 ali, dia 20, foi lá, comprou presente, enfeitou toda a sua casa de árvores de Natal, comprou um monte de coisa, enfim, já começou o ano endividado. É o que acontece. Quem que vai se enriquecer com isso? São os grandes produtores de lojas, as logísticas, na verdade, são pessoas do bem financeiro aí que vai crescer com as suas empresas fazendo presente, comes e bebes. Então o Natal se tornou, meus irmãos, uma festa que somente tira dos pobres, só tira dos pobres e engorda os ricos. É uma festa de ilusão. Simplesmente essa é a realidade. O Natal é uma festa de ilusão. Na verdade, na lógica, Jesus jamais, nem em sonho, nasceu no dia 25 de dezembro. É ao contrário, Jesus nasceu ali mais ou menos supostamente pelos judeus ali no mês de setembro a outubro. No ano de setembro a outubro foi o nascimento do Senhor Jesus, não em dezembro. O Natal, igual eu estou dizendo, é uma festa de ilusão, onde muitos se desesperam porque não pode comprar um presente para dar para os filhos. Aí chega fim de ano, essas histórias, essas mentiras de Papai Noel. Essas mentiras, olha, deixa aí, né, uma meia aí na janela que o Papai Noel vai passar. Isso já começa de escola. O sistema, tanto religioso, como o sistema também capitalista, aí, que seja aí da parte política, enganou nós desde o início. Desde o início nós aprendemos isso na escola, esses contos de fada, do Papai Noel, para dar presente para os filhos, troca de presente, né? Tanto que essas festividades elas estão baseadas em cultos falsos, deuses nascidos lá na Babilônia. Todos esses rituais de carnaval, essas coisas satânicas, aí foi de comes e bebes, troca de presente, tudo isso foi lá do tempo da Babilônia lá. Para poder ali cultuar deuses, cultuar aos deuses ali de maligno ali, naquele tempo ali dos gregos, dos egípcios, né? Aqueles deus cromo que fala lá, enfim, uma série de paganismo, de deuses mundanos que são oferecidas essas orgias satânicas do Natal aí, para poder enganar a população, na verdade, através dessas idolatrias. Enganando o povo, e nós vejamos o que está chegando até dentro das igrejas. Chega fim de ano, cantada de Natal. Chega fim de ano, faz toda aquela orquestra ali para fazer peça de teatro dentro da igreja, meus irmãos. Dentro da igreja. Aí a pessoa fala, poxa, irmão, mas o irmão está levando um pouco para o lado da ignorância. Não, meus queridos, nós não estamos levando para o lado da ignorância. Vale ressaltar que a própria palavra do Senhor relata que quando Jesus estava ali, ele ia passando, chegou no templo ali, ele viu aqueles cambistas, aquelas pessoas vendendo, fazendo maior algazarra dentro do templo. E a gente vê que o Senhor Jesus expulsou eles, expulsou aquele povo. O que ele falou? A minha casa é casa de oração. A igreja, o templo religioso, para a gente podermos compreender melhor, o templo é lugar da gente ali nos reunir como igreja para adorar a Deus. E ao contrário de ficar fazendo festividades, orgias, tudo por interesse, festividade por interesses materiais. Por quê? Porque o Natal virou, meus queridos irmãos, uma festa de interesse somente dos ricos. Aí as pessoas se reúnem, faz aquela festa, prepara ali turismo, tudo aquelas coisas ali, enfim, pessoas pobres que nem condições de ir, a vestir de onde não tem para poder estar indo, enquanto que os ricos poderosos ali estão engordando as custas dessas festividades ilícitas, o qual não agrada ao nosso Deus. Não agrada. É tão simples, meus queridos irmãos. O Natal, na verdade, não tem nada de procedência dia 25 de dezembro, de nascimento de Jesus. A elite, junto com o sistema religioso ali, desde o período de Roma, ali do século IV em diante para cá, foi tudo orquestrado, foi tudo planejado para quê? Para poder enganar, na verdade, para persuadir o povo. Eles aproveitam o sistema religioso e o sistema corrupto aí da questão da elite mundial, da elite global. Eles são tão sujos que eles já aproveitam, já jogou o dia 25 perto ali da virada de ano.
Vocês podem perceber, observar bem, que a época que mais a questão do comércio, o comércio global, mais a economia global aquece. É virada de ano, Natal. Pode observar, façam uma pesquisa realmente que vocês vão ver, né? Vocês vão ver que realmente estamos falando aqui, tem significado, tem fundamento. A festividade de Natal são baseadas a cultos falsos, a deuses nascidos lá na Babilônia. Não tem nada a ver do nascimento de Jesus. Então se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, o Natal ele foi empunhado pela Igreja, na verdade foi oficializado pela Igreja Católica Romana, lá do tempo ali do século IV em diante, o qual por essa vez a Igreja recebeu o paganismo. É verdade? Porque isso é um paganismo dentro da Igreja. O sincretismo religioso ali, o qual foi aceito, o qual o povo aceitou de quietinho, achando que estava tudo certo. Jesus nunca, nem em sonho, nasceu no dia 25 de dezembro. Jamais. Isso daí foi empunhado realmente, como eu estou dizendo para vocês, pela Igreja Católica Romana naquele período, o qual está até hoje enganando muitos e até mesmo nisso pessoas dentro da igreja, pessoas que se dizem conhecedores da palavra, pessoas que se dizem aí como que fala assim, doutores das escrituras, trazendo isso para dentro da igreja, trazendo porque eles aproveitam o meio também para poder enriquecer o setor religioso. Já não estamos falando mais uma questão romana, católica, não, de maneira alguma. Estamos falando até mesmo de modo generalizado dentro das igrejas evangélicas e dentro de outros tipos de religiões adversas. Aproveitaram essa questão para quê? Para poder enriquecer os líderes, enriquecer o sistema religioso. Mas espiritualmente, da parte de Deus, não tem nada nesse meio. Não tem nada. A gente vê que é uma festa de comes e bebe. Se a gente observar o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, a própria Bíblia fala que assim como foi lá nos dias de Noé, né, naquele período lá, né, de Noé, que o povo bebiam, comia e dava-se em casamento. É a mesma coisa que o Natal. É a mesma lógica se a gente for observar. O povo lá, desde o tempo de Noé, o povo já vivia com essas orgias, com esses mundanismos. Então é bem simples, o Natal é a principal tradição do sistema corrupto. Essa é a verdade. O Natal é a principal tradição do sistema corrupto. E são poucos que enxergam essa realidade. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas só são reveladas para aqueles que são espirituais. Às vezes tem pessoas que, poxa, né, não estou gostando de ouvir essa mensagem, essa pregação, não tem nada a ver com meus pensamentos, não tem nada a ver o fulano me falou, não. Estuda, pesquisa a Bíblia. Não fica ouvindo vídeo, não fica ouvindo aí conversa por aí, não. Vai estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, medita, pede a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Não tira decisões precipitadas sem antes você estar estudando, sem antes você estar examinando a palavra do Senhor, para ver se tem fundamento, para ver se realmente é verdade, da onde que veio essa origem. É porque a realidade é essa, que o Natal, ele se tornou a tradição do sistema corrupto, denunciada inteiramente nas profecias, em instruções bíblicas. É sobre o nome de Babilônia. O seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Foi lá no tempo de Nimrod. Por isso que a gente vê que lá no tempo de Noé, o povo bebia, casava e dava-se em casamento. Lá na Babilônia, do tempo de Nimrod. Então é simples, basta a gente começar a estudar um pouquinho a Bíblia. A gente gasta, poxa meus irmãos, a gente gasta tanto tempo. Às vezes a gente perde tempo aí em celular, perde tempo aí com piadinha. Irmãos, é tão básico. Pega aí pelo menos meia hora do seu dia. Tira uma semana para você estudar. Tira meia hora do seu dia que você vai ver. No final da semana você vai ver a realidade, a verdade que você aprendeu sobre essas questões de ilusão da questão do Natal. Isso aí vem lá do tempo da Babilônia, de Nimrod. As suas raízes, irmãos, na verdade, as suas raízes datam da época imediatamente posterior, foi antes do dilúvio. Foi antes do dilúvio. Por isso, irmãos, veja bem, irmãos, vamos falar a realidade. E nós estamos vivendo os dias de hoje
essa atual geração do século 20 e 21 aqui, estamos vivendo pior, meus queridos, do que lá no tempo do dilúvio, do tempo de Noé. Analisa aí, irmãos. Analisa para vocês poderem ver essas festas. Imagina como que Deus está olhando para a humanidade no meio dessas festividades. E ninguém aceita ouvir a verdade. Só é difícil, a verdade dói realmente. Ninguém aceita. O dia que estamos vivendo, irmãos, trocou. Tá tudo trocado. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Dentro da igreja, o sistema religioso está cegando os irmãos para a verdade, para a realidade. Então a gente observa que desde lá de trás, aqui é tão simples aqui, meus queridos irmãos, que foi posteriormente até mesmo o dilúvio. Nimrod, olha só, Nimrod, que ele era neto de Cão, filho de Noé. Na verdade, aqui se nós podemos parar para ver, Nimrod, ele era tipo neto de Noé. Foi o verdadeiro fundador. Nimrod foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo. Que são as elites por trás do sistema para poder enganar a população. Forjando falsas crises. Forjando falsas epidemias, coisas no mundo para poder enganar a população. Esse sistema, meus irmãos, Nimrod, que é o neto de Cão, filho de Noé, ele foi o fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo, o sistema de competição organizado, de impérios, governos pelo homem, baseado no sistema econômico. Vocês vejam, irmãos, de competições de lucro, e vocês for parar para ver, irmãos, é só buscar fundo. Não estamos aqui jogando conversa fiada, não. Estamos aqui dentro da palavra de Deus. Se a gente for parar para ver, existe um governo por detrás desse governo nosso. Esse governo que está por trás, esse sistema, essa elite mundial, são os senhores da lei, esses sistemas babilônicos aí, essa nova ordem mundial. É isso que eles fazem, meus queridos, é enganar, é eles que decidem, é eles que ditam o sistema. E esse sistema foi ditado desde lá de Noé, para trás de Noé, começou ali tudo através de Nimrod, meus irmãos. Tudo ali começou. Se a gente observar aqui, analisar corretamente, a gente vai ver que essa questão, ele se organizou o primeiro reino deste mundo. O nome de Nimrod, meus irmãos, em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebeliou, rebelde. Nimrod, ele foi um homem rebelde, meus irmãos. Se a gente for estudar a Bíblia ao pé da letra, realmente, a gente vai ver que Nimrod, assim como Satanás, ele era um homem rebelde. Ele foi um homem que não tinha princípio de Deus. Ele foi um homem que não tinha compromisso de buscar Deus para nada. Ele se rebelou contra Deus, ele era um homem rebelde. Por isso que Deus, não suportando ver a rebeldia daquele povo que estava ali sendo liderado através de Nimrod, o que Deus falou? Deus falou para Noé que ia destruir o mundo através do dilúvio. Noé, faz a arca. Faz a arca, Noé, porque eu não suporto mais ver o pecado. É porque Deus é santo, meus queridos. Deus é santo, Deus não tem compromisso. Por isso, o que ocorre, irmãos? Por isso que tem muitas pessoas que não é abençoada por Deus. Porque tem muitos líderes, homens de Deus, que não, como fala assim, ele não recebe assim, Deus não ouve a oração dele, não ouve a oração dela, porque é causa do pecado. O pecado causa divisão, causa separação entre o homem e Deus. E aquele povo lá daquela época já estava separado. O pecado deles já tinha chegado ao trono de Deus, já tinha causado a divisão entre eles e Deus. E Deus olhou, só viu Noé e a família deles ali, que eram fiel, perseverante, obediente à palavra do Senhor, que não se curvava às festas mundanas, às origens natalísticas ali, daquelas festas ali de adorações aos deuses daquela época. E Deus falou: Noé, olha, eu vou mandar uma chuva e vou destruir a terra, vou mandar um dilúvio, Noé. E o povo duvidava, irmãos, porque até naquela época não existia chuva. Era um orvalho que se levantava todos os dias que Deus irrigava a terra. Então o povo zombava, que chuva, o povo não entendia na verdade o que era chuva.
E Deus ali, meus queridos irmãos, mesmo assim, Deus sendo misericordioso, Deus sendo sempre mostrando a sua compaixão, usava Noé para poder construir a arca e para poder ainda pregar para o povo, para poder falar para o povo se arrepender. Irmãos, todos aqueles anos, e o povo não se arrependeu. O sistema babilônico, o sistema religioso, o sistema mundano daquela época, assim como é os dias de hoje ainda, que engana a humanidade, não se arrependeu. Até que veio o dilúvio. Até que veio, meus queridos irmãos, o momento deles prestar conta com Deus pelos seus atos. Por quê? Porque ele se rebeliou. Nimrod, além dele se rebeliar, ele fez o povo também pecar contra Deus, fazendo o homem ter várias mulheres. É igual hoje, irmãos. É igual hoje. É igual hoje. Naquele tempo a Bíblia condena que era pecado várias coisas, homossexualismo, feminalismo, enfim, muitas trocas de casais. Olha, irmãos, olha hoje. Hoje tudo é liberado. Hoje é tudo liberado, pode casar homem com homem, mulher com mulher. Você faz o que você quer da vida, ainda a lei ainda ampara, dá respaldo para você viver uma vida de erro, de pecado. A lei terrena, mas a suprema lei divina, nós vamos ter um acerto de conta muito grande com o Senhor. Então esses sistemas de Nimrod, desde lá de trás, que vem enganando a população, o Satanás através desse sistema vem enganando a população para que venha fazer o povo andar nos caminhos errados, se distanciando de Deus, que são essas questões de Natal, enganando o povo ali, meus queridos irmãos, a ficar comemorando o Natal dia 25, sendo que nem foi nessa data. Ah não, foi uma data colocada do nascimento de Jesus. Irmãos, Jesus ele nasce nas nossas vidas 24 horas, irmãos. O Senhor Jesus ele reina na nossa vida. Jesus nasceu, ele entrou na nossa vida. Nós temos que comemorar o nascimento de Jesus na nossa vida. É 24 horas. É 24, mesmo que Jesus, pelos estudiosos judaicos, ele nasceu entre o mês de setembro e outubro, não importa. O Senhor Jesus, a gente tem que comemorar ele na nossa vida, o nascimento dele sobre as nossas vidas, desse encontro que nós tivemos com o Senhor, é 24 horas. Não é só dia 25 de Natal, setembro, outubro, não importa, não. É 24 horas, nós temos que comemorar esse encontro que nós tivemos com Jesus, esse nascimento glorioso, essa transformação de vida, é 24 horas. Então, através dessa rebeldia de Nimrod, começou o sistema babilônico de lá para cá. Começou o sistema babilônico. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam desse indivíduo que se afastou de Deus. Irmãos, existe uma série de documentos, histórias verídicas que falam a questão de Nimrod, que ele se afastou realmente de Deus. E através desse afastamento ele conseguiu enganar. Ele era tipo como se fosse um líder, uma pessoa bem influente, assim, igual o Satanás. Igual o diabo, quando a Bíblia menciona ali, que os irmãos conhecem bem essa passagem, ele se rebelou contra Deus, enganando a terça parte dos anjos. O homem que começou a grande apostasia profana e muito bem organizada. Por quê? Porque Satanás estava por trás, que tem dominado o mundo até nos dias de hoje, meus queridos. Dentro da igreja, essas cantadas de Natal. Meus queridos irmãos, essas pessoas nunca tiveram encontro com Deus, nunca tiveram encontro com Jesus, nunca foram libertos pela verdade. É o que a Bíblia menciona, João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vossa libertará. Mas as pessoas não querem saber de obedecer a verdade, de viver na presença do Senhor, andar realmente na verdade que se chama Jesus. Então eles estão presos a esse sistema, meus queridos irmãos, o qual está até nos dias de hoje, e domina este mundo. Envolvição de políticas, o sistema por trás do sistema para os irmãos ver. Nimrod, meus queridos irmãos, ele era tão perverso, ele era um homem tão perverso que casou com a sua própria mãe. É só estudar, meus queridos irmãos, é só buscar a fundo. Ele foi um homem tão perverso que ele casou com a própria mãe dele, cujo nome era Semiramis. Semiramis é um nome meio difícil de falar. Então esse homem, ele casou com a própria mãe. Para vocês verem como que esse homem ele era tão perverso, ele era um homem tão atribulado, sem a direção de Deus, sem a unção de Deus, que ele casou com a própria mãe.
E depois da sua morte prematura, a sua mãe esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod, como um ente espiritual. Ele alegava que um grande pinheiro havia crescido na noite para o dia de um pedaço de árvore morta. Para vocês verem que até nisso Satanás trabalhava ali através da mãe, através de Nimrod, enfim, o sistema já estava brotado, enraizado na mente daquele povo, a viver uma vida de erro, a viver uma vida depravada diante do nosso Deus. E nós vejamos aqui, meus queridos irmãos, aqui, vamos dando sequência aqui, para a gente poder entender, todo ano, do dia do seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore. Veja só, que todo ano do nascimento ali, do aniversário de Nimrod ali, ela alegava que Nimrod visitava a árvore após a morte dele, né? E deixava presente nela. O dia de aniversário de Nimrod, meus queridos irmãos, olha só, olha o dia de aniversário de Nimrod, ele era dia 25 de dezembro. É a verdadeira origem da árvore de Natal, dia 25 de dezembro. Olha aí, tá vendo? Irmãos, às vezes você pode falar, mas eu não estou acreditando que esse irmão está falando aqui agora, eu não estou acreditando. Irmãos, estuda, irmãos. Estuda. O que o próprio Jesus falou? A própria palavra de Deus fala que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. A gente gasta tanto tempo fazendo coisas erradas, às vezes compartilhando piada, às vezes fazendo fuxico, falando mal da igreja, falando mal do fulano, de ciclano. Vamos gastar um tempinho para poder buscar a fundo e saber dessa realidade. Olha aí, meus queridos, Nimrod, ele nasceu dia 25 de dezembro. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal, meus irmãos. Por meio de suas artimanhas e astúcias, Satanás tem operado no meio do povo da igreja nos dias de hoje. Poxa, meus irmãos, Jesus é tão lindo, Ele quer o bem de nós. Ele quer ver nós cada vez mais firmes nos seus caminhos. Mas nisso daí só depende de você, só depende de mim, depende de nós. E olha aqui, ó, por meios de suas artimanhas e de suas astúcias, Semiramis, qual era a mãe de Nimrod, mãe e esposa ao mesmo tempo, converteu-se na rainha do céu dos babilônicos. A mãe de Nimrod, ela era a esposa dele. E através dessas astúcias, através dessas artimanhas, orquestrada por Satanás, ela se converteu à rainha do céu, do povo babilônico. E Nimrod, sobre vários nomes, converteu-se no divino Filho dos céus. Por gerações nesses cultos idólatras, irmãos, quantas pessoas que pereceu, quantas pessoas que foram lançadas ao inferno, através desse paganismo, através desse mundanismo, dessas idolatrias, essas crenças, desse sistema maligno do Natal, do sistema maligno corrupto que vem lá da Babilônia, através de Nimrod, através da mãe, né, e mãe dele, esposa dele, que vem infiltrada em nosso meio. Quantas pessoas que já foram levadas para o inferno através dessas mentiras? Quantas e quantas pessoas, irmão? Se a gente for buscar fundo aqui, é que a gente vai ficar muito tempo realmente. A gente fica muito tempo aqui, se a gente for parar para analisar mesmo, estudando, buscar fundo. E outra coisa, meus queridos irmãos, outra coisa, o Natal não é uma festa de nascimento de Jesus. É igual ela disse no começo. Isso daí se tornou um meio lucrativo do sistema babilônico que está por trás do mundo, a nova ordem mundial, para poder enganar o povo. E através dessas festividades mundanas, vem enganando também a muitos irmãos dentro da igreja. Irmãos que ficam aí comemorando o Natal, irmãos que ficam aí envolvidos aí, esses negócios de, como fala aí, de peças de teatro, essas coisas, achando que Deus está se agradando. De maneira alguma. De maneira alguma, o Natal ele foi formalizado realmente, oficialmente. Ele ganhou mais poder ainda através do sistema romano, que foi infiltrado dentro da Igreja Católica, através da Igreja Católica Romana do século IV para cá, ganhou mais força realmente.
Nós vemos que a origem do Natal vem lá desde de antes de Noé, através de Nimrod, e assim vem vindo através do sistema babilônico e ganhou força mundialmente através do sistema católico romano. É complicado, meus queridos irmãos, é complicado. Mas não vê na Bíblia isso daí, não vê na Bíblia tendo nenhuma comemoração de questão de nascimento de Jesus. Igual eu falo para vocês, o nascimento de Deus sobre as nossas vidas, ele é 24 horas, os 365 do dia, é por toda a nossa vida. Nós temos que comemorar o nascimento de Jesus na nossa vida. Ah, mas o nascimento... Irmãos, para com isso, meus queridos. É uma festa mundana, uma festa pagã. Uma festa que tem nos afastado mais e mais da presença de Deus. Por que será que nessa época troca tanto presente com família, presente com amigo? Por que será? O sistema é tão sujo, irmãos, que eles utilizam aquela parte ali dos magos, quando eles vieram dali até Jesus, trazer presente, né? Um trouxe uma coisa, outro trouxe outra. Então o sistema é sujo, eles aproveitam isso para quê? É igual nós vemos no começo dessa mensagem, que eles usam essa artimanha para poder enriquecer o sistema. E o pobre se endividar, ficar sempre preso para o sistema. A pessoa passa o ano inteiro pagando presente que comprou. A pessoa passa o ano inteiro pagando aquelas festaiadas que fez tudo, né? Será que o Natal realmente é o nascimento de Jesus? Não, de maneira alguma, meus queridos irmãos. Infelizmente, esses dias que estamos vivendo, Satanás tem utilizado de todos os meios, tanto através da tecnologia, através de festas, através de adébitos deles, para poder enganar nós, enganar a população. E a mídia, ela é comprada. A mídia, meus queridos irmãos, ela é corrupta para poder falar o que eles querem. Se eles falar eles pagam para isso. Eles pagam para isso. Então vocês podem observar que fica todas as emissoras, todos tal lugar falando de Natal, porque é o sistema que está por trás disso daí. Será que os primeiros apóstolos que conheciam, foram ensinados, que a Bíblia menciona, os primeiros apóstolos foram ensinados por Jesus sobre questão de celebração de menino Jesus dia 25? Será que Jesus ensinou isso para eles? Se tivesse ensinado, a gente via isso na Bíblia, mas não tem. Por quê? Porque isso não procede de Deus. Não procede. E se a gente for parar para ver, irmãos, o Natal, ele é comemorado por todos os tipos de religiões. Isso é uma festa que ela se tornou mundialmente influenciada entre todos os meios. Aí as pessoas se veem, Feliz Natal, mas Natal do que, irmãos? Jesus não nasceu dia 25. Feliz Natal do que, irmãos? Aonde, meus queridos irmãos? Aonde? Árvore de Natal é idolatria, adoração. Você está colocando uma coisa dentro da sua casa porque você lembrar. Não, irmãos, isso não procede de Deus, meus queridos. Vamos estudar um pouquinho mais a Bíblia. Não estamos aqui para poder criticar. Não vamos tomar decisões precipitadas se antes nós não estudar. Nós temos que estudar primeiro. Nós temos que examinar primeiramente, certinho, para quê? Para que nós possamos entender a verdade. Para que nós possamos entender a realidade que está por detrás do sistema. Esse mundo que vivemos hoje, ele está cada vez mais sendo influenciado por Satanás. Por quê? Porque o diabo sabe que o tempo dele está acabando. O diabo sabe que os momentos dele aqui já está finalizando. Jesus está prestes para poder buscar os seus escolhidos. Jesus está prestes para poder arrebatar a sua igreja, levar os seus escolhidos para o seu reino de glória. Mas para nós podermos herdar o reino dos céus, nós temos que estar firmes nos caminhos do Senhor. Não ficar preso nesse sistema religioso, nesse sistema mundanismo, paganismo que está implantado, que está infiltrado dentro da igreja. Porque existem pessoas dentro da igreja, pessoas grandes, que está sendo utilizada por Satanás para poder influenciar o mundanismo, o paganismo dentro da igreja. Nós temos que se preparar, meus queridos irmãos. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Lembra daquela passagem das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes? O diabo está fazendo de tudo, meus queridos irmãos. Está fazendo de tudo para que nós viemos
ser como as virgens loucas, ficar desapercebido, cego para a verdade, aceitar tudo do mundo na nossa vida. O diabo está fazendo de tudo para aprisionar sua mente a esse sistema mundano, sujo, desse paganismo que está infiltrado dentro da igreja. Vamos tomar cuidado, meus queridos irmãos. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E lá no céu não entra de qualquer jeito. Deus não tem compromisso com adoradores de árvore de Natal. Deus não tem compromisso com pessoas que ficam envolvidas em comes e bebes. Não, de maneira alguma. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Jesus te ama, eu te amo também. Eu peço, por favor, não critica, não entra em comentários criticando. Não, de maneira... Meus queridos, estudem, em nome de Jesus. Estudem a Bíblia. Conheça a história por trás de tudo. Conheça a verdade que está por detrás. Não vai pronunciando igual a pessoa muitas das vezes. Me falaram, me disseram. O fulano me falou assim. Mas sinceramente, irmãos, dois demônios que está mais interagindo nos nossos dias de hoje é o me falaram e me disseram. A pessoa não estuda, não lê a Bíblia, não ora a Deus, não busca, não pede a direção, não pede a orientação de Deus. Aí depois chega falando, porque me disseram, porque me falaram, ou falando que viu num outro lugar, mas não buscou, não teve a paciência de estudar a palavra de Deus com carinho, com paciência realmente ali, com olhar cada detalhe para ver se realmente é aquilo. É que a própria palavra de Deus fala: o meu povo pereceu por falta de conhecimento.